Graça e paz. Eu vou dar algumas informações que vão facilitar a sua vida para você resolver as questões, as atividades do primeiro capítulo. Nós estamos estudando agora a parábola do tesouro escondido que se encontra em Mateus capítulo 13, versículo 44. É necessário que eu, então, já de antemão dê alguns conceitos para você. O primeiro conceito sobre parábola. Parábola é uma história, você já deve saber sobre isso, mas ela é uma alegoria que é um conjunto de metáforas. O conceito de metáfora ele será trabalhado ao longo de todo o livro, mas eu já vou dizer alguma coisa agora, já que você está iniciando os seus estudos. É o primeiro capítulo, é importante que você já tenha uma noção sobre o que seja metáfora. Vou dar um exemplo. João é um touro. Então perceba que touro aqui não está no seu sentido literal de um animal que tem chifres e é o macho da vaca. Não, de forma alguma. É como se eu dissesse, João é forte como um touro. Então, touro está substituindo aí a palavra forte. O sentido que nós queremos dar nessa frase é que João é forte. Então, perceba que touro não está no seu sentido literal, é uma metáfora. Então, esse conceito, esse entendimento, ele será necessário ao longo da sua leitura de todo o livro, mas tudo isso será bem trabalhado. Agora, gostaria de falar sobre a primeira questão que nós encontramos na página 30. Vou ler para você. De acordo com a parábola, qual dessas figuras representa um campo de onde se escava e retira pequenos e grandes tesouros escondidos? Por quê? Então você deve se lembrar do conceito que nós demos de metáfora, que a palavra em si ela não está no seu sentido literal. Então isso é importante que você fixe na sua mente. Então você tem 6 figuras, você deve encontrar uma figura que possa representar um campo de onde nós tiramos um grande tesouro. Nós estamos falando sobre coisas espirituais, nós estamos falando sobre a parábola do tesouro escondido. Então você tem que ter isso em mente e você então vai tentar responder essa questão. Não é nada difícil. Qualquer dúvida, depois se você não conseguir resolver, você irá lá para o desenvolvimento da parábola e você vai encontrar a resposta. Tudo muito simples. Nós vamos agora nos dedicar à questão terceira, porque a segunda também ela é mais ou menos como a primeira e você certamente não terá dificuldade. A terceira é mais interessante. Nós encontramos aqui falando sobre um arqueologista que ele encontrou 12 joias de ouro e prata, as quais estão representadas através das figuras e das expressões que nós encontramos aqui na página 31. Veja que nós temos aqui 3 colunas. Nós temos a primeira coluna aqui com uma aliança, na realidade 2 alianças e uma corrente, e 3 pingentes na coluna terceira. E no meio nós vamos encontrar algumas frases ou doutrinas que representam joias. O que a questão quer? Ajude, no caso, o arqueologista, a unir cada aliança com seu respectivo par e as correntes com seus respectivos pingentes, sabendo que as partes ou que os pares respectivos das figuras que estão à direita e à esquerda estão na coluna do meio. E aqui nós vamos dar um detalhe, que a primeira figura é de ouro, aliança, a segunda e terceira são de prata, que é uma aliança e uma corrente. E as 3 figuras da última coluna, da terceira coluna, todas elas são de ouro. Então, para facilitar a sua vida, eu vou pedir que você pegue uma caneta e ao lado da primeira figura, da primeira aliança, na página 31, você coloca um O de ouro. Ao lado da segunda aliança, de baixo, você coloca um P de prata. E ao lado da corrente, você coloca um P de prata também. Nas 3 figuras, que são 3 pingentes da última coluna, você coloque O ao lado de cada figura, representando
ouro, ou seja, que todas estas figuras, todas estas joias, elas são de ouro. Então, você colocando essa nomenclatura, esse símbolo O, P, P, depois O ao lado das figuras, você vai saber, quando olhar, que a primeira aliança é de ouro, a segunda de prata, a corrente é de prata e os 3 pingentes da última coluna é de ouro. Isso vai facilitar a sua vida, porque você não vai precisar memorizar, também você não vai precisar voltar ao enunciado. O que você precisa imaginar, mentalizar, isso é importante e talvez seja a maior dificuldade daqueles que tentam fazer esse exercício, é que a coluna do meio, onde nós encontramos aqui a doutrina do dízimo, a doutrina da salvação e assim por diante, cada doutrina dessa representa uma joia. Nós temos, então, faltando, né, se nós considerarmos só a primeira coluna e a última coluna, nós então estamos faltando descobrir uma aliança de ouro, uma aliança de prata, um pingente de prata e 3 correntes de ouro para formar os pares. Nós precisamos de ter 6 pares de joias. Então, o que está faltando está no meio. Então, cada frase que está aqui no centro, ela representa uma dessas joias. Nós temos 12 joias e 6 pares de joias. Nós temos 4 joias de prata, portanto, 2 pares de joias de prata. E nós temos o quê? 4 pares de joias de ouro, ou seja, 8 joias de ouro. Dá para você imaginar tudo isso? Se você realmente não pegou tudo, você volta do início e você realmente vai entender. Muito bem, você vai relacionar realmente essa coluna do meio às extremidades, formando os pares de joias. Agora eu vou dar 2 dicas importantes para você. Primeiro é que você percebe, dá para perceber que cada joia aqui tem um formato, e esse formato tem a ver com as doutrinas do meio. Para você relacionar as doutrinas do meio com realmente as suas extremidades, com as joias das extremidades, você vai se apegar ao formato de cada joia. Vai falar alguma coisa. Talvez a primeira joia da última coluna você não tenha tanta familiaridade, mas você vai descobrir então o que ela significa. Outra coisa, você também sabe que dentre peças de ouro e de prata, qual material vale mais, o ouro ou a prata? Você sabe quem vale mais. No caso aqui, você também pode pensar sobre as doutrinas bíblicas, quais são aquelas que têm maior valor do ponto de vista espiritual e aquelas que têm menos valor. Você pode aí então classificar. Por que isso? Porque a outra dica é você começar pelas joias de prata. Comece pelas joias de prata, que elas são 4. Então fica mais fácil você descobrir. Lembrando o seguinte, daquilo que eu falei, existe a questão do valor. Um dos materiais vale mais do que o outro, ou o ouro ou a prata. Então descubra também quais são as doutrinas que têm menos valor ou mais valor e relacione as peças que você tem já aqui na primeira coluna e na terceira coluna. Fazendo assim, você então vai fechar essa questão com facilidade. As outras questões, acredito que você também não terá dificuldade. Então, espero que você tenha sucesso. Tá bom? Isso é apenas o início e depois você vai perceber que os outros exercícios, as outras atividades dos outros capítulos, a lógica de todos os exercícios são parecidas. Então, isso vai facilitando. Com o tempo, você vai se acostumar realmente com essas atividades e vai fazer com mais facilidade. Todo sucesso para você!